Olá, gente. Desde que começou o nosso encontro hoje, eu pergunto para você que nos acompanha: você sabe o que é responsabilidade afetiva? Pois bem, agora a gente vai falar sobre esse assunto com a Tatiana Suzuki. Ela é psicóloga, está lá em São Luís do Maranhão e conversa com a gente sobre responsabilidade afetiva. Oi, Tati, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Vamos falar sobre responsabilidade afetiva? Você tem notado isso nos seus atendimentos? Esses questionamentos, essas dúvidas sobre esse assunto? E como, na verdade, a gente vê isso no nosso mundinho aqui, né? Porque as pessoas estão muito egoístas. E aí, vou já entrando, o que é responsabilidade afetiva? De um jeito bem simples que a gente pode falar, tem um livro que fala sobre isso, um livro famoso do Infanto Juvenil. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, responsabilidade afetiva é o quão responsável eu sou pelo sentimento do outro dentro dessa relação. E aí, como é que a gente pode, então, ser uma pessoa empática, responsável em relação a esse sentimento? Sinceridade, o quão comprometido eu estou com você, né? O quão comprometido eu quero estar com você. É basicamente isso. E isso vale para todo tipo de relação? Relação Todo tipo de relação. relação de casal, relação de amizade, relação que a gente tem hoje em dia em função da pandemia, um com o outro, o cuidado que a gente tem que ter um com o outro. Isso envolve tudo? Tudo, relação a relação, né? Isso é com mãe, com pai, né? Enquanto o meu pai espera que eu esteja aqui para ele, isso pode ser em relação ao trabalho, isso pode ser em relação ao parceiro ou parceira, a tudo. A gente tem que estar. Eu sou sua amiga até aqui, eu estou ficando com você até bem aqui, sabe? Mas não quero mais do que isso. É muito importante a sinceridade. E aí tem uma coisinha que é muito importante eu ressaltar aqui, porque para algumas pessoas isso é muito confuso, mas de confuso isso não tem nada. Responsabilidade afetiva versus reciprocidade. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, mas se, por exemplo, Márcia, eu e você fomos colegas de trabalho, né? E aí eu disser para você que é só até bem ali, mas eu ser carinhosa e você interpretar, não, a Tati é de fato minha amiga, aí isso já é um problema seu, porque a minha parte eu fiz que foi ser sincera, que foi dizer, olha, que é só uma relação de trabalho. Eu não posso me mudar para que você possa entender que nossa relação é só estritamente em relação ao que a gente trabalha, entendeu? Então tem que ter muito isso, porque tem gente que fala, ah, mas a pessoa foi carinhosa comigo, a pessoa me manda bom dia. Mas se ela deixou bem claro que a relação é até X, então se você está indo até Y, isso já é um problema seu. E aí entra a questão da afetividade, responsabilidade afetiva quanto a mim, né? Como eu estou sendo responsável comigo. E aí isso acontece muitas das vezes, por quê? Porque a pessoa não tem responsabilidade afetiva com ela e ela espera que o outro tenha. E aí a gente não tem que esperar nada de ninguém. Nossa Senhora, hein? E nessa época, então, de relacionamentos virtuais, que confusão, né? Então, numa relação que começa na internet, já tem que deixar claro desde o início que tipo de relação que a pessoa quer. É isso? Se você tiver, porque assim, nenhuma relação, geralmente, né, nenhuma relação é pra tipo, nossa, que amorzinho, melhor amiga e tudo, não é assim, mas se você tá vendo que você tá indo além e você não tá tendo esse retorno, então questione, nossa, você está para mim como eu estou para você? E a pessoa vai dizer, eu estou para você ou não estou para você, porque às vezes a pessoa também pode estar para você, só que ela tem uma história de vida diferente, eu falei da questão de eu ser carinhosa, né, mas tem gente que tem uma história de vida em que os pais não deram muito carinho, então a pessoa pode estar interpretando que o outro não está para ela, mas é só o jeito dele de De ser. demonstrar que ama mais um pouquinho afastado, né? Que ama ou que está presente para essa pessoa. Por isso essa questão da reciprocidade e responsabilidade afetiva, né? Por isso que eu ressaltei isso. Muito bacana você fazer essa distinção. E você percebe que tipo de situação as pessoas te procuram falando o quê? Reclamando do quê com relação à responsabilidade afetiva? Então, sabe o que é muito engraçado? Porque a gente vê aí num mundão que as pessoas são muito egoístas e que elas se envolveram e culpam o outro. Mas quando a gente está dentro da terapia, é muito visível, não é tão egoísta assim as pessoas, não, é tão visível que as pessoas deixaram sinais para ela, né? Nossa, eu tô agora, acabei de sair de um relacionamento, eu não estou preparado, eu estou um pouco machucado, mas o que acontece? Foi o que eu acabei de dizer. Às vezes o outro dá o sinal, mas a pessoa não tem responsabilidade afetiva com ela mesma, então ela fica, nossa, mas você acha que eu posso mudar a pessoa? Eu acho que eu consigo fazer com que ele se apaixone por
dormir, aí chega na hora, tá aqui na sessão de terapia, todo machucado, todo, né, depenado por questões disso. E só deixar um ponto bem claro, isso não é errado, mas aí chega aí culpar o outro, aí o problema mora bem aí, porque tem muitas relações em que o outro diz assim, eu não quero namorar, e tarará, e realmente depois eles estão mega apaixonados. Porém, tem que ter essa noção, eu estou insistindo, então a responsabilidade é minha. Você falou agora há pouco responsabilidade afetiva consigo mesmo. Então a gente tem que ter responsabilidade afetiva até com a gente mesmo? Claro, porque a gente não tem controle sobre o que o outro faz com a gente, né? Mas a gente pode ter controle sobre o que a gente faz com a gente mesmo. Porque, assim, muitas das pessoas que se envolvem com pessoas ou com relacionamentos abusivos, tóxicos, o que acontece? Ela não se ama. Então, é muito importante o amor próprio, porque ela fica esperando do outro o que ela não faz por ela mesma. Quem tem amor próprio não tende a entrar nessas relações porque começa a ver os sinais muito claros. Nossa, a pessoa não está me procurando, né? E aí ela começa a ver, não, a história de vida dele condiz, mas se a história de vida dele não condiz, então para que eu estou insistindo nisso? Então, antes de tudo, amor próprio, porque aí isso vai te fazer, nossa, eu mereço estar nisso? Será que isso é o suficiente para mim ou eu mereço mais? Então, responsabilidade afetiva, antes de a gente ficar cobrando do outro, a gente tem que cobrar da gente mesmo. Muito bacana. Agora há pouco a gente recebeu uma mensagem, porque, Tati, aqui no nosso SC no Ar, todo dia tem a participação dos telespectadores. Aliás, participação que eu amo, é super importante. Agora há pouco eu li uma mensagem de uma telespectadora que disse: eu me doei a vida toda para os meus netos, mas agora eu estou cuidando de mim. E aí eu disse para ela, a gente realmente tem que se bastar. A gente tem que gostar da gente mesmo, né, Tati? Isso, como o nosso Estado é laico, eu posso até falar isso, que eu gosto até de falar. Independente da crença, tem um termo que a gente que fala assim, que é o segundo mandamento e o primeiro mandamento. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas interpretam que eu tenho que amar até quem é meu inimigo. Isso só Cristo mesmo consegue, né? Porque é muito difícil. Na ciência, a gente interpreta de uma outra forma. Para que eu ame o próximo, no mínimo eu tenho que me colocar. A partir do momento que eu questão dessa pessoa, né, dessa espectadora sua, espectadora, foi o nome errado, Telespectador. ela tá se doando para os netos, e aí os netos depois crescem e ela, onde fica, né? E aí ela não fica, porque ela não deveria se doar para ninguém. Antes dela amar os netos, ela tinha que se amar. E aí, porque antes dela ser avó, ela é alguém, ela é uma mulher. Então, para tudo, para eu ser esposa, para ser psicóloga, para eu ser paciente, antes quem eu sou? Ah, eu sou a Tati. E aí depois eu penso nos demais. Muito bacana. Aliás, você é uma psicóloga apaixonada pelo que faz. Gente, ela ia ser médica, o sonho da vida dela era ser médica. Aí ela se viu à beira de um princípio de uma depressão. Posso contar, né, Tati? Já estou contando aqui essas histórias. Pode. E aí acabou virando psicóloga e hoje é uma psicóloga apaixonada pelo que faz, atende gente do mundo todo. Aliás, mudou a tua vida completamente a pandemia também, né? Claro, você está atendendo online, só online. Isso, nossa, com certeza, e isso só fez ressaltar mais ainda meu amor pela psicologia, porque, como você falou, né, eu tinha escolhido ser médica, e eu queria isso porque desde pequenininha eu entendia que meu propósito era salvar vidas, e aí nesse início, né, de depressão, eu digo, gente, psicologia, quando eu cheguei lá, né, não tinha nem depressão, para ter uma noção, eu vi que eu não tinha vida, eu disse, isso que é salvar vidas, e aí nessa pandemia, ela meio que ajudou muito a ressaltar a importância da saúde mental, porque muitas pessoas falam que a pandemia está nos prejudicando, mas a pandemia, na verdade, foi só uma gotinha no balde de muitas pessoas, né? Porque o que acontece? Elas viviam no automático, viviam cansadas, e aí chega na pandemia, elas têm que parar e têm que lidar com elas mesmas, aí acontece o boom. Não que a pandemia não tenha um poder muito grande sobre isso, mas a questão maior é parar e ter que lidar comigo mesma. Aí acontece tudo isso que está acontecendo. Para a gente fechar, fala da responsabilidade afetiva em plena pandemia. Qual é a nossa responsabilidade afetiva com o outro nesse momento? O que eu não quero para o outro, eu não faço. O que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. É basicamente isso, empatia. É uma palavra que a gente fala muito, mas poucos praticam. Se você não quer que ninguém te machuque, então não machuque o outro. Se você quer sinceridade onde você vai se envolver no trabalho, namoro, então põe a sinceridade. É essa a questão. Para amar o próximo, eu tenho que me amar primeiro. Então, quando você se coloca em primeiro, você já consegue também colocar o segundo, que é a empatia. Maravilha, Tati, com muita sinceridade, eu agradeço a sua bela entrevista, foi uma delícia ter você hoje aqui. Obrigada. Volte mais. E como é que está o clima aí hoje em São Luís do Maranhão? Está gostoso o dia? Como é que está?
Chovendo. Aqui a gente está na época de chuva, então está chovendo muito, porque aqui só tem duas estações, é verão com chuva e verão sem chuva. Agora é chuva direto. Então, bom dia de chuva aí para você e até uma próxima Obrigada. oportunidade. Obrigada pela Tchau, participação. obrigada, Tchau, querida. Márcia. Bom dia. Bom dia para você também. Que